Neste episódio vamos olhar para uma das melhores estratégias no mundo dos investimentos. Afinal de contas, esta estratégia foi o que levou o Fundo Smith, ou seja, o fundo Terry Smith, a ser o número um no Investment Association Global Sector em retornos desde a sua criação em 2010. Falando um pouco do Terry Smith, licenciou-se em História em 1974, trabalhou para o Banco Barclays desde 74 até 1983 e em 1984 tornou-se no melhor analista de bancos em Londres, e algo curioso é que ele nunca investiu em bancos a título pessoal ou no seu fundo. Depois, em 1992, escreveu a primeira edição deste livro, que vamos estar a falar hoje, o Investing for Growth, que se tornou num best-seller, e em 2014 reformou-se do seu trabalho para dedicar-se a 100% ao seu fundo. Fundo este que foi assente em três premissas essenciais. Número 1, comprar empresas de alta qualidade. Número 2, não pagar demasiado. E número 3, fazer absolutamente nada. Portanto, vamos lá. Boas pessoal, bem-vindos ao canal Investimento Estratégico, e este episódio vai ser inteiramente dedicado a um dos melhores livros que já li até hoje, Investing for Growth, de Terry Smith. Este livro foi um dos melhores que já li, essencialmente porque se assemelha bastante àquilo que é a minha estratégia de investimento, que é basicamente escolher boas empresas e deixá-las a trabalhar para nós. Eu vou apresentar o livro por ordem dos capítulos mais importantes, na minha opinião, como os vários mitos que existem no mercado de ações, ou ainda como o fundo Terry Smith identifica boas empresas para investir, e até situações reais com certas decisões feitas dentro do fundo, como por exemplo, não investir em ações populares ou até em bancos, sendo que o Terry Smith foi um dos melhores analistas de bancos de Londres. Bem, entrando no livro, temos logo como capítulo número um dos temas mais controversos de sempre: as valorizações das ações, o que leva à discussão sobre o investimento em valor, ou em inglês, se quiserem, value investing. Esta forma de investimento, o investimento em valor, pode ser rastreada até ao Ben Graham, o autor do livro Intelligent Investor, que foi posteriormente o mentor de Warren Buffett. O objetivo principal nesta forma de investimento era encontrar ações que estivessem abaixo do preço intrínseco e esperar que o preço subisse até alcançar o valor real da ação e posteriormente vender a ação com lucro e repetir o processo noutra ação. Esta é supostamente a abordagem simplista do investimento, mas o Terry Smith dá exemplos específicos e mostra que isto não é a receita para o sucesso a longo prazo. Porquê? Porque muitas vezes a qualidade do investimento não está a ser levada em conta, quando a única métrica que a estratégia leva a cabo é a valorização, e isso só por si é bastante deficiente. Por outro lado, o Terry Smith acredita no investimento em crescimento ou a qualidade do investimento, mas que este não deve ser feito independentemente da valorização. No entanto, o investimento em qualidade, por mais valorizado que seja, pode vir a dar frutos de qualquer forma. Algo que a probabilidade de acontecer é investir em maus negócios meramente porque estão desvalorizados pode não acontecer, e é o mais certo que não aconteça de todo. Nesta tabela no livro mostra vários exemplos de empresas super sobrevalorizadas em 1963 que mesmo assim atingiram 7% de crescimento anual composto desde então, mesmo com valorizações de 281 price to earnings, como foi o caso da L'Oréal. Obviamente que quando olham para esta tabela conseguem identificar quase todas as marcas, pois as empresas tornaram-se gigantes nas suas indústrias, e daí o excesso da valorização em 1963, que acabou por não ser problema, pois continuaram sempre a crescer ano após ano, como foi o caso até da Colgate com 129 de price to earnings, ou da Coca-Cola com 65 price to earnings. Portanto, existem dezenas de exemplos. E agora vocês estão a pensar, claro, não tem problema quando se identifica empresas de alta qualidade logo cedo, mas como é que isso se faz? Calma, que ainda vamos falar sobre isso ainda mais à frente no episódio. Portanto, para concluir este capítulo, poderíamos ter investido em qualquer uma destas empresas em 1963 com valorizações astronómicas, que obtínhamos um retorno anual de 7%, enquanto o MSCI World obteve um retorno anual de 6,2% desde 1972 até 2019. Ou seja, mesmo investindo em empresas sobrevalorizadas astronomicamente, mas de qualidade, vencíamos o retorno do index do mundo. Neste capítulo do livro, aprendemos que o crescimento de uma empresa é um dos componentes importantes na sua valorização, algo que o próprio lendário Warren Buffett veio mais tarde a concordar e a mudar a sua estratégia de investimento quando conheceu e foi fortemente influenciado pelo Charlie Munger. E agora saltamos para outro tema. Agora vamos falar sobre os FIIs, ou seja, as taxas dos fundos. Antes de 2012 estava a acontecer algo que nem deveria ter sido nunca permitido no mercado. Portanto, os assessores financeiros que recebiam taxas iniciais exorbitantes que chegavam até 5% do valor inicial investido, após 2012 esta norma começou a ser ilegal, e percebe-se bem porquê.
Pois nestes fundos ativos geridos por assessores financeiros, o cliente, após pagar a taxa inicial, ainda pagavam comissões de gestão a partir de taxas anuais cobradas por esse mesmo fundo e contas feitas quem ganhava era o fundo e por muito. Nesta tabela que vem no livro, podemos visualizar muito rapidamente o impacto que estes exorbitantes pagamentos de taxas têm no retorno para o investidor após 40 anos. O fundo basicamente fez 10 vezes o retorno do investidor. Eu aqui não estou a falar de ETFs, atenção. Estou a falar de fundos ativamente geridos por assessores financeiros que compram e vendem ações diariamente, sabes lá porquê, e fundos que foram criados antes de 2012. Após esta data, 2012, a maneira como estas taxas começaram a ser cobradas foi alterada devido a medidas implementadas por reguladores e a justificação para cobrar estas taxas astronómicas começou a ser muito mais difícil para os gerentes do fundo, que levou a grande parte dos fundos reduzirem as taxas num modo geral. Após este pequeno capítulo menos importante sobre as taxas, mas que é um aviso válido, vamos falar sobre as 10 regras de ouro do investimento do Terry Smith. Ainda não é sobre a sua estratégia de investimento, lá chegaremos, mas este capítulo é de extrema importância para quem está a querer melhorar a sua própria estratégia de investimento para longo prazo. E como regra número 1, temos: se não entendes perfeitamente um investimento, não invistas. E isto é sem dúvida uma regra para ter em conta no futuro. Quantos investidores andam por aí a investir em tecnologia, empresas, criptomoedas, fundos, que na verdade não entendem muito bem do que se trata? E a melhor forma de tirar as dúvidas é escrever um pequeno parágrafo a descrever exatamente o que faz e como é o modelo de negócio de uma empresa. Eu pessoalmente faço isso mesmo. Todas as minhas páginas Excel têm um pequeno parágrafo a explicar o moat, o modelo de negócio e o que faz a empresa, da forma mais simples e sucinta possível. Eu acredito que ao fazer este exercício e não conseguir completá-lo, eu consigo detectar logo as falhas das minhas análises e que há necessidade de uma maior investigação no investimento. Portanto, já sabem, investiguem e compreendam ao máximo naquilo que colocam o vosso árduo salário. Como regra número 2, don't try to time the market. Ora, muito bem. Market timing significa investir perto do fundo dos ciclos do mercado e sair perto do topo. Parece óbvio e simples, mas na prática funciona ao contrário. O dinheiro flui para os fundos e mercados quando eles estão em alta e sai do mercado quando eles estão em baixa. E porquê é que funciona ao contrário? Porque o ser humano tem sentimentos e não gosta da sensação de solidão, da contradição de investir quando todos os outros estão a vender ou vice-versa. Nós temos a necessidade e procuramos inconscientemente a aceitação dos outros e por isso é que nós vemos a procura por ações aumentar à medida que os preços das ações sobem e vemos toda a gente a liquidar as suas corretoras quando os preços dos mercados começam a cair. Portanto, por mais difícil que seja, escrevam no vosso Excel o porquê de estarem investidos na ação X ou Y e se a tese não mudou, não vendam meramente por pessimismo alheio. Ora, muito bem. Agora, como regra número 3, é diminuir as taxas. Novamente, entendam completamente aquilo onde colocam o vosso árduo dinheiro, pois por vezes existem fundos que consomem quase 3% anualmente dos nossos ganhos, taxas exorbitantes que na maioria dos anos até ultrapassam os certificados de aforro ou outras ferramentas de poupança. E agora, como regra de ouro número 4, temos negociar o menos possível. Porquê? Porque faz todo o sentido se pensarmos bem. Se as taxas diminuem os nossos retornos e nós, seres humanos, somos horríveis em market timing, deveria ser lógico tentar reduzir ao máximo as vendas das posições. Só para terem noção, o exemplo dado no livro é que a Autoridade de Serviços Financeiros estimou que certos fundos ativos no Reino Unido, por exemplo, rodam cerca de 80% das suas ações no seu portfólio, num ano. E se isto não é considerado trading, é o quê? É que aqui não só quem está a gerir tem de estar certo muitas vezes, pois sai e entra de posições constantemente, como aumenta as comissões e taxas ao fazê-lo, o que piora os retornos em regra geral. Portanto, investir não é só gerir os retornos, mas também as despesas. E como regra de ouro número 5, temos uma bastante controversa. Não diversifique em excesso. Embora a diversificação do portfólio possa melhorar o desempenho e reduzir o risco dos investimentos, a diversificação excessiva tem limites e não está isenta de desvantagens. Pesquisas sugerem que 90% dos benefícios da diversificação podem ser obtidos na maioria dos mercados com uma carteira de pouco mais de 20 ações. Além disso, quando mais diversificamos, menos conhecimento vamos ter sobre cada investimento, o que pode estar a não detectar problemas nos fundamentos de uma empresa e estar investidos numa empresa com qualidade reduzida. Mas mais à frente vamos aprofundar esta regra melhor, assim como outras regras de ouro interessantes também. E como a regra número 6, e esta não é tanto para os portugueses, mas mais para os americanos que têm diversos instrumentos de investimento para evitar impostos, e portanto a regra é
Nunca invista apenas para evitar impostos. Porquê? Porque o mais certo é estarmos a investir em más empresas, fundos com taxas exorbitantes ou até esquemas que nos vão fazer perder dinheiro, mesmo que seja a curto prazo, só com o objetivo de evitar alguns impostos. Não compensa. E como regra de ouro número 7 temos: nunca invistam em empresas de má qualidade. Esta deveria ser óbvia, mas infelizmente não é. E já vamos perceber o porquê. E então, o que faz de uma empresa um bom ou um mau investimento? Uma boa empresa é aquela que regularmente gera um alto retorno em termos de dinheiro sobre o capital empregado e pode reinvestir pelo menos parte desse fluxo de caixa para continuar a crescer o seu negócio. Este retorno sobre o capital empregado chama-se de ROS, uma das métricas favoritas deste canal de YouTube e que vamos falar em mais detalhe mais à frente. Ora, e por consequência, o que faz de uma empresa um mau investimento? Exatamente. Uma empresa que tenha retornos sobre o capital empregado negativos e que não consigam reinvestir em si próprios para crescer de uma forma positiva é um mau investimento, porque eles apenas vão conseguir crescer usando dívida, diluindo o investidor ou destruindo o próprio valor da empresa. E estas empresas até podem parecer apelativas de investir, pois normalmente têm valorizações muito atrativas e ainda vêm com a crença que no futuro, com uma nova gerência, com um novo ciclo económico, os seus resultados vão melhorar e vão conseguir crescer. Mas a derradeira verdade é que a cada dia que esperamos por esses eventos, estas empresas destroem um pouco mais de valor. Valor esse que temos direito por sermos seus investidores. Enquanto que numa boa empresa, o tempo está a nosso favor. É deixá-las compor dia após dia, semana após semana. É só esperar. Investir em boas empresas capazes de ter retorno sobre o capital empregado positivos até ajuda a baixar as vendas, as comissões e ajuda no próprio market timing, pois nada disto é necessário quando estamos investidos em empresas de qualidade, pois não necessitamos de vender nem de tentar prever os ciclos económicos, pois uma boa empresa deve ser capaz de atravessar crises, inflações, guerras, etc. E saltando para a regra número 8, temos o quê? Temos uma regra que diz: comprem ações numa empresa que pode ser gerida até por um idiota. Porquê? Porque com o tempo o CEO genial ou carismático sairá da empresa e o negócio tem de continuar, e se a empresa estiver dependente de uma única pessoa ou grupo, é um risco enorme no próprio modelo de negócio. Portanto, são negócios a evitar, porque mais cedo ou mais tarde esse CEO sairá da empresa. E depois? E saltando agora para a penúltima e nona regra de ouro dos investimentos de Terry Smith: não te envolvas na teoria do maior tolo. O que é que isto significa? Significa que devemos apenas comprar investimentos que realmente acreditamos, que sejam bons investimentos de acordo com os seus fundamentos e a valorizações razoáveis, pois se comprarmos ações ou outro investimento, como por exemplo criptomoedas, com a única intenção de vendê-los posteriormente a um preço mais alto, ao fazermos isto, nós estamos inconscientemente a envolver-nos na teoria do tolo maior. Pois o sucesso desta estratégia depende da outra pessoa estar disposta a jogar o mesmo jogo, comprando a nós a um preço ainda mais alto, tornando-se assim um tolo ainda maior. Portanto, não sejamos tolos e vamos pensar e repensar antes de clicar no botão de comprar algum investimento meramente pela necessidade de dopamina. E agora vamos olhar para a última regra de ouro. A 10ª regra, que diz o seguinte: se tu não gostas daquilo que está a acontecer com as tuas ações, desliga o monitor. Como assim? Aqui o Terry Smith faz ênfase ao facto que o preço das ações pode variar por imensas razões que nada têm a ver com os fundamentos do negócio em si. Portanto, as variações nos preços nas ações não são necessariamente um bom guia para nós sabermos se o investimento é um bom investimento ou um mau investimento. Se fizermos o trabalho difícil de escolher ações de boas empresas e não temos estômago para aguentar as oscilações, devíamos então olhar menos para as variações de preços a curto prazo e focar-nos naquilo que conseguimos controlar: a análise dos fundamentos. E estas foram as 10 regras de ouro do Terry Smith, opinadas por mim, e agora saltemos para o tema do market timing em mais detalhe. E em relação ao market timing, como explicámos há pouco, é a arte de vender no pico de euforia do mercado e recomprar nas baixas. Ou seja, comprar barato e vender caro, basicamente. E isto faz todo o sentido, podem vocês estar a pensar neste momento, e de facto até faz. Mas o problema é que muitos poucos, ou talvez nenhum de nós, consegue fazer isto a longo prazo consistentemente. Pois, não só temos de acertar no timing para vender, como temos de acertar no timing para recomprar sucessivamente. É de extrema dificuldade ter a convicção necessária para vender quando estão todos ao nosso redor a fazer rios de dinheiro, e termos a convicção novamente de recomprar quando estão todos a perder imenso dinheiro no mercado. Para além da dificuldade de fazer isto, outra maneira de olhar para este problema é examinar quantos dias precisamos no mercado para prejudicar seriamente o retorno dos nossos investimentos. Por exemplo, se usarmos a década de 90
1994 até 2004, os retornos do índice do SP500 foram de cerca de 12% ao ano composto, e isso significa que se tivéssemos investido 10 mil em 1994, teríamos 31.260 euros em 2004. Até aqui tudo bem, e então se retirarmos deste cálculo os melhores 10 dias do mercado durante esses 10 anos. São apenas 10 dias em 10 anos. Um dia por ano. Certamente não afetará muito os nossos retornos, certo? E o retorno seria, em vez de 12% composto ao ano, seria de 6,8%, e ficaríamos apenas com 19.476 euros em vez dos 31.260. Portanto, um enorme corte no retorno. E se tivermos perdido os 30 melhores dias no mercado, na década inteira, ou seja, um mês numa década inteira, os nossos retornos teriam descido para retornos negativos. Simplesmente incrível a diferença que faz. Eles no livro até têm uma piada para o market timing. Eles dizem que existem dois tipos de investidores: aqueles que sabem que não podem ganhar dinheiro com market timing e aqueles que não sabem que não podem. Portanto, a conclusão sobre o market timing: não compensa o stress, o esforço, as tentativas de acerto, o excesso de taxas e comissões para acabar com ainda piores retornos do que os próprios índices. E agora vamos saltar para um tema de extrema importância e aquele que damos imensa importância neste canal também: a métrica ROCE, ou seja, Return on Capital Employed. Esta métrica é de veras muito interessante, na minha opinião pessoal. Se lermos sobre a análise de empresas, investimentos, etc., vemos muita coisa sobre crescimentos dos lucros, crescimentos dos IPS, crescimentos da receita, enfim, mas raramente encontramos informação sobre o ROCE, a menos que pesquisemos mais a fundo e queiramos realmente encontrar essa métrica. E isso é realmente uma pena, pois o ROCE é de extrema importância. Por exemplo, se comprarmos certificados de aforro ou qualquer outro instrumento de poupança ou investimento, a única coisa que praticamente queremos saber é a taxa de retorno que esperamos obter. Mas, quando compramos uma ação, raramente pensamos dessa forma. Se pensarmos bem, quando compramos uma ação, estamos a comprar parte do capital da empresa e, portanto, deveríamos estar mais do que preocupados e interessados no retorno que a empresa obtém sobre esse capital, certo? Esta métrica é normalmente calculada pelo EBIT, portanto, os lucros antes de pagar juros e taxas, a dividir pelo total dos ativos menos a dívida corrente. Após isto, multiplicamos por 100 para obter em porcentagem e chegamos ao valor final do ROCE. Para entendermos realmente a 100% a importância desta métrica, vamos olhar para o seguinte cenário. Se nós, enquanto indivíduos, nas nossas finanças pessoais, endividarmos a uma taxa, digamos, de 5% ao ano e investirmos esse valor a uma taxa de retorno final de 10% ao ano, ficaremos mais ricos, certo? Estaremos a ganhar capital. Estamos a ganhar mais do que aquilo que estamos a pagar em juros sobre o capital pedido. Mas, se tivermos meramente um retorno de 2,5% ao ano, estaremos a perder capital ao ano, ano para ano, pois os juros são superiores ao retorno do investimento. É muito fácil de entender desta forma. E para as empresas é exatamente igual. Aquelas que obtêm um retorno acima do seu custo de capital criam valor para os acionistas a longo prazo, o que faz do tempo ser o nosso amigo. Enquanto aquelas empresas que obtêm um retorno abaixo do seu custo de capital destroem valor a longo prazo. E poderíamos ficar à espera que as coisas mudem, mas neste caso o tempo não é o nosso amigo de todo, porque a cada ano que passa, a empresa está a destruir cada vez mais capital e esse capital pertence aos acionistas. Esta métrica é tão incrível que o próprio Warren Buffett escreveu na sua carta de investidores em 1979 como esta métrica sendo o derradeiro teste principal de desempenho na gestão de uma empresa. Um pequeno à parte agora, porque avaliar das empresas com base nesta métrica é mais difícil do que apenas olhar para os lucros devido ao conceito do custo de capital. E isto aqui é bem mais complexo e será tema para outro episódio, mas só para terem uma ideia, podemos facilmente avaliar o custo de dívida de uma empresa, pois esta informação encontra-se no relatório anual das empresas por norma, mas qual é o custo do seu capital próprio? E esta pergunta é objeto de muita pesquisa e na realidade só pode ser uma estimativa, pois a taxa dos juros associada ao capital próprio não é fixa e, portanto, é difícil de termos um valor real e final. Podemos apenas trabalhar com estimativas, mas no que toca a este pequeno problema é facilmente resolvido por encontrar empresas que o seu retorno sobre o capital empregado, ou seja, o ROCE, seja tão alto que excedam qualquer custo de capital viável. E agora quero só recuperar a vossa atenção, espero que esteja a ser interessante até agora e não desesperem que ainda vamos falar mais a fundo sobre o funcionamento da melhor estratégia do mercado desde 2010 até 2020. Mas antes é importante abordar os tópicos que vão ser necessários para concluir o episódio e por isso mesmo vamos já saltar para o capítulo seguinte que fala sobre as não vantagens de ter muitas ações no portfólio. E isto é um tema muito pessoal para mim, pois sou fortemente criticado por ter muitas empresas no meu portfólio pessoal, sendo que a muita diversificação do portfólio é
sempre algo bom, certo? Pelo menos é o que se diz por aí, mas não é assim tão simples. E vamos já perceber porquê. Vou começar por mostrar o gráfico que vem no livro, que mostra a linha de convergência, que significa o grau em que os retornos dos ativos se movem juntos. Portanto, quanto mais alta, mais os retornos dos ativos se movem em conjunto. E a grande observação é que a partir das 10 empresas, a diferença começa a ser praticamente nula. A diferença entre ter 10 ou 50 ativos no portfólio é praticamente a mesma. Mas quanto mais ativos, mais desvantagens, pois nós não conseguimos ao mesmo tempo seguir trimestralmente 50 empresas num portfólio. É praticamente impossível. É de veras um exercício muito difícil que eu nem sequer quero tentar fazer. Para além disto, a diversificação vem em várias formas, como capitalização de mercado, setores de empresas, estilo de ação, enfim. A diversificação é muito mais fácil atingida com outros fatores que simplesmente encher o portfólio com dezenas e dezenas de ativos. No meu canal já tenho alguns episódios exatamente sobre este tema no Guia de Iniciação às Ações. Além de tudo isto, nós conseguimos encontrar 40 e 50 empresas realmente de boa qualidade. Provavelmente algumas não serão assim tão boas e puxarão os retornos do portfólio em conjunto para baixo, sendo chamado de lagers. E existe mesmo um termo para isto, chama-se diversification. Este termo foi atribuído pelo legendário investidor Peter Lynch, que sugeriu que um negócio que se diversifica demasiado corre o risco de se autodestruir, pois a energia e recursos da gestão são desviados do investimento original e, da mesma forma, adicionar mais investimentos a um portfólio também pode levar à diversification. Portanto, concluindo, cuidado quando estão a criar um portfólio, escolham meramente as vossas mais altas convicções para fazer parte do vosso portfólio e não tenham pressa em fazê-lo. Encontrar realmente boas empresas demora tempo e requer muita investigação. E agora saltemos para o tema novamente dos custos do portfólio, pois eu queria deixar aqui um exemplo do porquê de estar constantemente a vender e comprar e pagar taxas e comissões exorbitantes para o fazer pode ser a morte do artista a longo prazo. Observem em detalhe esta imagem. Estão 100 mil dólares a crescer a 5% ao ano antes dos custos anuais de gestão de conta, comissões e afins. Reparem bem na diferença das duas linhas. É apenas 1% de diferença entre o total valor investido anualmente. E reparem bem que esse 1% retirou cerca de 20% do total valor do portfólio em cerca de 20 anos. Sabem agora porque é que é tão difícil escalar portfólios a longo prazo fazendo day trading e outros? As corretoras, embora sejam low cost nos dias de hoje, levam imenso em comissões ao longo do tempo. Afinal de contas, 1 euro ou 2 euros em comissões hoje vai ser menos 1 euro ou 2 euros que vai compor durante a vossa jornada de investimento durante os próximos 10, 20, 30 anos até. No final deste ano, olhem para os vossos relatórios de corretoras e façam o seguinte exercício. Reparem em quanto capital ficou em comissões e transformem esse valor em porcentagem do vosso portfólio. Se calhar vão ficar surpreendidos. E se tiverem de comprar ETFs, tenham sempre cuidado com o custo do ETF expresso pela sigla TER, que significa a despesa total anual expressa em porcentagem. E se for muito acima do clássico 0,07% para ETFs do SP500, já é preciso ter alguma cautela. Portanto, moral da história, nunca menosprezem 1%. E agora vamos passar para outro tema previamente abordado sobre as altas valorizações e o porquê de ser seguro pagar por qualidade. Lembram-se desta imagem, certo? Que empresas com altíssimas valorizações chegaram a bater o mercado durante décadas, mesmo com estas altas valorizações. Portanto, vamos lá entrar mais profundo neste tema e tentar perceber. Warren Buffett escreveu em tempos que o juro composto é a oitava maravilha do mundo e compreender os efeitos do juro composto é essencial para o sucesso nos investimentos. Mas, mesmo havendo imensas pessoas a falar sobre o juro composto, eu creio que poucas realmente entendem o poder da mesma, portanto eu vou dar alguns exemplos disso mesmo. E talvez a melhor maneira de ilustrar isso é perguntar-vos quanto tempo leva para dobrar um investimento a uma taxa composta de 10% ao ano. Pausem o vídeo, se quiserem pensar e escrevam nos comentários. Se acreditam que sabem a resposta, escrevam nos comentários. E muitos talvez até responderiam 10 anos, certo? 10% vezes 10 anos igual a 100% de investimento extra. Mas na verdade não. Seriam necessários apenas 7 anos a crescer a 10% para dobrar o investimento. Vamos a outro exemplo mais concreto então. Começamos com 1000 euros. Qual é a diferença do capital final ao fim de 30 anos de investimento a 10% ao ano, em comparação a 30 anos a 12,5% ao ano? Apenas 2,5% ao ano. Qual é que acham que vai ser a diferença? Podem tentar pausar o episódio e escrever nos comentários, mas a resposta é de facto incrivelmente surpreendente. Porquê? Porque com apenas estes 2,5% de juro composto adicional ao ano, durante 30 anos, a diferença seria o dobro do capital final. Portanto, os 1000 euros investidos se tornariam em 17.400 euros a 10% ao ano,
em oposição a 34.200 se fosse a um retorno anual de 12,5%. É seguro dizer que Warren Buffett tem realmente toda a razão quando diz que o juro composto é a oitava maravilha do mundo. Com isto em mente, vamos agora abordar o assunto principal do tema: o porquê de ser seguro pagar por qualidade. E para entendermos isto, temos de entender primeiro a fórmula mais clássica e conhecida de valorização: Price to Earnings, ou seja, o preço a dividir pelos lucros. E aqui nos lucros é onde está a magia. Porque, por exemplo, a empresa A com 15 de Price to Earnings pode ser completamente diferente da empresa B com 30 de Price to Earnings. Porquê? Porque é necessário entender como as empresas produzem os seus lucros, ou seja, o denominador da equação Price to Earnings. Imaginem agora que os lucros da empresa B são gerados significativamente com menos intensidade de capital, daí o seu maior retorno sobre o capital. E além disso, ainda entregam mais lucros em dinheiro, portanto, a conversão de lucros em fluxo de caixa é superior que a empresa A, e em cima de tudo isto, os seus lucros ainda são mais previsíveis que a empresa A também. Ou seja, podemos mesmo comparar as duas empresas, uma é de extrema melhor qualidade que a outra. Pagamos mais em termos de valorização, mas a empresa também terá melhores retornos sobre os seus investimentos. Vamos a um exemplo do livro para solidificar isto tudo. Em 1979, a Colgate e a Coca-Cola tinham meramente 10 de price to earnings, mas mesmo pagando até cerca de 40 vezes pelos lucros por qualquer uma das duas empresas, os retornos totais dessas empresas foram de 4 vezes mais capital final, representada pelos preços das suas ações, que o próprio mercado cresceu num período de 30 anos. Porquê? Porque os retornos dessas empresas cresceram cerca de 5% acima do mercado durante esse período. E como já sabem, o juro composto faz maravilhas de facto. Esses 5%, apenas esses 5% da diferença, transformaram-se em 4 vezes o aumento nos preços das suas ações versus o mercado nesse período de 30 anos. Portanto, concluindo, sim, pode ser seguro pagar mais por uma empresa, mas temos de facto de fazer primeiro o trabalho de casa e perceber o quão otimizados os seus lucros realmente são. E tudo isto pode parecer simples na teoria, mas na prática torna-se extremamente mais complicado. Porque, na verdade, nós, investidores, somos os nossos piores inimigos. Porquê? Porque mesmo nós, sendo bons a fazer alguma tarefa, nós temos a capacidade de produzir maus resultados devido às nossas emoções. Afinal, somos apenas humanos, certo? E quando olhamos para dentro dos fundos ativos de investimentos, os gestores desses fundos não consideram como a pior ameaça ao seu emprego perder dinheiro em investimentos ou ter um mau desempenho a longo prazo, mas sim destacar-se da multidão. Ou seja, terem resultados ainda mais negativos que, em regra geral, o mercado ou outros fundos. E este facto é simplesmente incrível. Nós, como seres humanos, somos seres sociáveis e necessitamos, por vezes e inconscientemente, da aprovação de terceiros. E, portanto, realizar a tarefa de fazer algo diferente ou fora do rebanho é, por vezes, muito difícil. Não só comprar quando o mercado está em baixo ou vender quando todos estão a comprar, mas também ter a capacidade crítica de, com base na nossa análise, comprar uma ação que está claramente sobrevalorizada para o mercado. Isto tudo são tarefas extremamente difíceis que requerem um enorme estômago para as fazer. Já diria o John Templeton: se tu fizeres o que todos os outros fazem, vais obter o mesmo resultado que todos os outros. Parece bem óbvio, mas é realmente difícil tomar decisões contra o rebanho. Vamos agora passar para outro tema que serve de exemplo de como é difícil por vezes contrariar o rebanho mesmo quando os sinais estão à vista. E para isto vamos começar com uma pequena história na vida do Terry Smith. Desde o início da criação do Fundo Smith, ele foi frequentemente questionado e implorado para comprar ações da Tesco, uma cadeia de supermercados britânico. Mas a mesma Tesco que cortou o dividendo em 75%, que em 2014 estava a preços de 2003, ou seja, uma valorização super baixa, e tudo isso atrai imensos investidores que se baseiam na teoria do que desce tem que subir, principalmente em empresas gigantes com capitalizações bem grandes. Além de tudo isto, o próprio Warren Buffett era um investidor orgulhoso nesta empresa na altura, o que ainda causava mais pressão para os outros o seguirem. O próprio Warren Buffett, que em 1979 disse que o derradeiro teste de uma boa gestão é a obtenção de uma alta taxa de ganhos de lucros sobre o capital empregado e não a obtenção de ganhos nos lucros por ação. E esta história é realmente muito interessante, porque o rebanho estava tão focado em seguir-se a si próprio, a comprarem a Tesco, que ignoraram gráficos como este, que mostra o declínio contínuo do ROS, o que mostra que estão cada vez menos lucrativos com os seus investimentos, e o EPS que está claramente a ser inflacionado ao longo destes anos. Pois durante estes anos tiveram de contrair imensa dívida, praticamente 10 vezes
mais só para alimentar um dividendo que era insustentável, e a prova disso mesmo é que acabaram por ter de reduzir esse dividendo em 75%, e na altura a tese para investir na Tesco era a roda do CEO, que tinha saído em 2011 e com o novo CEO tudo ia melhorar. Mas a verdade é que tanto antes como depois continuava a haver problemas substanciais na empresa. Os próprios investimentos já praticamente não eram lucrativos. As empresas não são só métricas como o ROS, mas com o ROS a descer há anos, o fluxo de caixa que já nem alimentavam os custos quanto mais os dividendos, as dívidas a multiplicaram-se por 10 vezes em menos de 10 anos e, no entanto, todos queriam comprar a empresa. Moral da história, questione-se sempre, sempre, mesmo o que parece mais óbvio. Não é por todos fazerem algo que está certo, há que tentar sempre fazer as perguntas difíceis e encontrar as respostas para essas perguntas, tanto no mundo dos investimentos como no dia a dia. E agora peço novamente pela vossa atenção, pois chegamos finalmente ao mais esperado, a melhor estratégia do mercado desde o ano 2010 até o ano 2020. Pelo menos foi a que trouxe os melhores retornos ao fundo do fundo Smith, com retornos de 18,2% composto anual e um total de 364,4%. O Terry Smith chamou esta estratégia do seu fundo de os 3 passos para o céu. Este nome vem do facto da estratégia assentar-se em 3 premissas principais, sendo elas investir em boas empresas, não pagar demasiado e não fazer nada. Portanto, vamos por partes. Vamos começar pelo passo número 1 de investir em boas empresas. Então, o que é uma boa empresa afinal? Uma boa empresa é aquela que cria valor para os seus acionistas ao obter um retorno elevado sobre o capital, ou pelo menos significativamente acima do seu custo de capital ao longo do ciclo económico. Ninguém entende nada, não é verdade? Depois desta frase técnica não é de admirar. Vamos lá traduzir isto então. Portanto, quando ele fala em retorno sobre o capital, é a tal métrica do ROS, que já falámos previamente, e esta métrica tem de ser no mínimo superior ao tal custo sobre o capital, que nunca conseguimos calcular com 100% de exatidão, e até aqui não é novidade. Mas a última parte da frase é de extrema importância. Tem de conseguir atravessar o ciclo económico com o retorno sobre o capital elevado na mesma. Ou seja, a empresa tem de conseguir ultrapassar um abrandamento económico ou até recessões sem danificar muito o seu modelo de negócio. E isto representa previsibilidade. A empresa tem de ser, acima de tudo, previsível no seu modelo de negócio. Um grande exemplo disto mesmo são modelos de negócios previsíveis como, por exemplo, a Microsoft, que é a maior parte da sua receita vem de subscrições. Ou seja, baralhando isto tudo, o que é uma boa empresa? Resumidamente, uma boa empresa é uma empresa que cria valor para o investidor através de um elevado retorno sobre o seu capital, é previsível nos seus investimentos e receitas e tem capacidade de enfrentar todo o ciclo económico sem ser muito afetado devido à sua vantagem competitiva, ou se quisermos chamar por outro nome, o moat. E agora saltamos para o passo número 2, não pagar demasiado. E o segredo para muitos investidores no mercado pode ser comprar baixo e vender alto. Mas se tivermos boas empresas no nosso portfólio com retornos elevados que se valorizam ao longo do tempo, não necessitamos de recorrer à segunda parte do segredo. À parte em que vendemos alto. Não existe necessidade de recorrer à teoria do maior tolo, como falámos há pouco, pois a empresa vai consistentemente valorizar-se a si própria ao longo do tempo. Não existe necessidade de fazer nada após comprar boas empresas, o que nos leva ao terceiro passo. E o terceiro passo diz que não se deve fazer nada. E de muitas formas, talvez a parte mais difícil desta estratégia e talvez também a mais importante. Os gestores dos fundos muitas vezes agem como se fossem pagos pelos investidores pela atividade no mercado, quando na verdade são pagos pelos próprios resultados e não pela atividade. E resultados esses que são geralmente melhorados pela mestria na inatividade. Uma vez que a atividade de negociação custa dinheiro, em termos de comissões, spreads de compra e venda, impostos, enfim, tudo isto baixa o retorno de uma forma geral. Eu próprio sou o exemplo do quão difícil é fazer justiça ao terceiro passo da estratégia, pois eu próprio vendi parte da minha posição na Microsoft, quando é uma empresa que eu tenho todas as intenções de permanecer com ela no portfólio durante muitos anos. Portanto, será mesmo que compensou eu ter vendido parte da minha posição, pagar comissões, pagar mais-valias para rebalancear o portfólio? Talvez não. Mesmo tendo vendido praticamente no ponto mais alto, para compensar tudo isto, a posição onde eu realoquei tende a subir mais rápido que a própria Microsoft, de onde eu retirei o capital. Ou seja, por vezes é mesmo mais fácil não fazer nada. E pronto, aqui está a melhor estratégia do mercado desde 2010 até 2020, usada pelo Terry Smith, mas ainda há mais coisas muito interessantes no livro, portanto não desliguem ainda. Agora vou falar sobre um exemplo que está no livro paralelo ao mundo dos investimentos, que muito nos pode ensinar. E esse mundo é o mundo dos cavalos. E exatamente.
Cavalos. O Sr. Alex Bird fez uma fortuna a apostar em fotos de chegadas em corridas de cavalos. No tempo de Alex Bird, as fotos obviamente não eram digitais e demoravam vários minutos para revelar o resultado da corrida, durante o qual as casas de apostas continuavam a fazer apostas sobre as probabilidades. E Alex Bird percebeu que estavam a violar uma das regras fundamentais das casas de apostas: nunca definir probabilidades para um evento que já ocorreu, que alguém pode conhecer o resultado e pode explorar e abusar do evento. Alex Bird reparou que quando os cavalos cruzavam linhas juntos, o cavalo mais distante parecia ter ganho. O que ele havia descoberto na altura era uma coisa chamada paralaxe, ou seja, a diferença na posição aparente de um objeto visto ao longo de duas linhas de visão diferentes. E ele desenvolveu uma técnica muito simples para explorar isso mesmo. Ao ficar o mais perto possível do posto de chegada, ou seja, da corrida de cavalos, com o olho fechado, ele conseguia dizer qual o cavalo que tinha realmente ganho. E usando este sistema simples dos próximos 20 anos, ele fez uma fortuna com cerca de 500 apostas consecutivas bem-sucedidas. E embora isto seja uma história bastante curiosa, como é que podemos aprender com esta história? Qual é o moral desta história? Afinal de contas, são só corridas de cavalos. É que quando transpomos isto para o mundo dos investimentos, não existe necessidade de especular de quem é que ganhou ou ainda vai ganhar. Apenas necessitamos do mercado subavaliar essas empresas para termos a nossa chance de entrar num investimento que já venceu. Por exemplo, a Nestlé é a maior empresa de alimentos e bebidas no mundo. A Colgate tem 45% do mercado mundial em pasta de dentes, 35% em escovas de dentes e ainda é a terceira maior em comida para animais. Ou seja, não há de todo necessidade de especular qual é a próxima Amazon ou Tesla 20 anos antes. Existe muito retorno para receber, mesmo quando as empresas já estão gigantes e a dominar as suas indústrias. Após esta pequena história para suavizar as coisas, vamos voltar ao que interessa e falar sobre o próximo tema, que é de veras muito interessante. Vamos falar sobre o facto de adicionar empresas de capitalização pequena, às tais small caps, pode adicionar valor ao portfólio sem aumentar o risco, como muitos pensam. E isto é daqueles mitos clássicos no mundo das finanças, em que os investidores acham que para termos maiores retornos temos que aumentar o risco, mas citando Augan e Baker, que escreveram um artigo sobre exatamente este tema, eles disseram: o facto de as ações de baixo risco terem retornos esperados mais elevados é uma anomalia notável no campo das finanças. E isto estende-se a muitos mercados de investimento no mundo. E agora vamos observar um pequeno gráfico para demonstrar isso mesmo. Desde 1990 até 2011 foi realizado um pequeno estudo em que o risco é definido pela volatilidade dos preços das ações e o retorno é obviamente a subida ou descida do preço da ação. E como podemos observar, é praticamente indiscutível que os ativos de menos risco, num intervalo de tempo grande, desenvolveram melhores retornos que as empresas de maior risco. E para melhorar ainda, vamos visualizar este gráfico sobre um balanceamento de um portfólio entre o ETF mundial em conjunto com o ETF de Small Caps. E pode parecer um pouco confuso, mas o gráfico até é bastante simples. Cada bola no gráfico representa uma adição de 5% de portfólio de small caps. Ou seja, na primeira bola temos 95% de um ETF mundial e 5% de ETF de small caps. Quando chegamos à sétima bola, ou seja, 65% de ETF mundial em conjunto com 35% de small caps, obtemos o máximo de retorno pelo mesmo risco. E com isto, acho que é seguro concluir que é possível adicionar small caps ao portfólio, não aumentando significativamente o risco versus o retorno, o que só por si é uma ideia bastante interessante. Bem, e como eu sei que vocês já estão completamente fartos de me ouvir e 80% das pessoas nem sequer chegou a esta fase do episódio, vou apenas mostrar um último tema para concluir o episódio. E como último episódio temos os dois tipos de investidores que existem no mercado. Como eu já havia falado no início do episódio, em relação ao market timing, apenas existem dois tipos de investidores. Aqueles que não conseguem fazê-lo e aqueles que não sabem que não conseguem fazê-lo. E ele volta a tocar neste tema, pois é nesta altura que entramos no ano de 2020 e o Covid instala-se. E como todos aqui bem se lembram, existiam centenas de previsões após os 30% da queda na bolsa, mas como podem ver, temos o exemplo perfeito bem gravado na história. Ninguém adivinhou que o mercado ia subir 100% nos próximos 18 meses, aliás, depois da queda. Uma das maiores quedas e uma das maiores recuperações de sempre na história do mercado. Moral da história, se fosse possível acertar no futuro assim tão facilmente, estavam todos ricos e não estavam aqui a fazer previsões com certeza. Bem, e com isto eu concluo o episódio sobre o livro do Terry Smith e o seu fundo. Foi um dos livros que eu mais gostei de ler sobre investimentos, sem dúvida. Acho que deu para perceber isso mesmo com este episódio e foi também um dos investidores que mais influenciou a minha forma de investir. E por isso mesmo eu construí uma tabela assim para o meu portfólio, onde não só comparo com a do fundo Smith, mas com o próprio SP500. Isto permite-me ter uma visão geral de como se está a comportar o meu portfólio, como se fosse
uma empresa. Este tema ficará para um outro episódio, espero que tenham gostado, aprendido qualquer coisa e se viram o episódio até aqui, vocês agora têm a obrigação de ler o livro. Obrigado por terem assistido e até já.